com Jesus ele mudou a vontade. Agora eu tenho uma íntima vontade de ser justo. Não é para o outro, é eu quero ser justo. Eu tenho uma íntima, não é por um jogo de interesse, é porque eu preciso mudar. Então ele mudou a vontade. Essa é a parte mais íntima do teu ser. É nesse lugar onde Deus vai começar a transformar para tu entrar no Santo dos Santos. Amém? Então você está na igreja, por exemplo, aqui você pode sentir até um arrepio na alma. Nossa, o que foi aquilo que aconteceu? Sentiu o Espírito Santo. Amém? Mas o Santo dos Santos é um lugar muito mais profundo. Amém? Então nós chegamos até essa parte. É a parte que você cruza o primeiro véu, né? Volta um pouco, Dani. Isso aqui é o lugar santo. Aqui dentro é o Santo Santos, já com o véu rasgado, tal, não quero isso. Volta um pouquinho. Aqui, ó. O átrio, e passamos pelo primeiro véu e entramos numa sala nova. O que isso representa para a nossa psique, para a nossa alma? Isso representa que tudo começa a mudar na tua vida. Então a tua comunhão com os amigos, a tua comunhão com Deus, a tua forma, os teus valores, tudo começa a mudar. Deus começa a tocar em tudo. Aí tem o pão da preposição lá dentro, aonde você começa a receber vigor de Deus e força para alterar a tua vontade. Tem o altar de ouro, que é o incenso da adoração, que é quando você começa a subir a adoração. Tem o altar de sacrifício, que é onde você tem que sacrificar a sua vida, que também tipifica o sangue de Jesus, que foi derramado por amor de vós. Aí tem a pia, que é onde se lava, que é onde tu começa a se ver e começa a ser transformado pela palavra de Deus, que é aquilo que foi liberado da boca de Deus. Então todo esse processo é para você adentrar numa sala onde tudo muda. Tudo muda. Tua forma de pensar muda, os teus propósitos mudam, tudo muda. Quando você adentrou nessa sala, então você tem um outro acesso. Você passa pelo primeiro véu, e nesse primeiro véu, que é o Cristo ressurreto, que é quando, por Cristo ter ressuscitado, você começou a ter comunhão com uma nova realidade espiritual na terra, você adentra essa sala. E aí tem o candelabro, que é a oração, a adoração, tem o altar de ouro. E aí tem o segundo véu, que é o lugar mais íntimo, que é o último lugar. Esse segundo véu, irmãos, para você adentrar, já não tem mais a ver com a ressurreição. Não tem mais prontamente a ver com a morte de Cristo. Isso é a primeira etapa. Agora você vai entrar no pós-morte. Amém? Amém, Gui? É o pós-morte. A morte já passou, já aconteceu. Nós já fomos negados, já fomos, sabe? Já falaram que nós estava tudo errado. Agora começa o pós-morte. O que é o pós-morte? O pós-morte é quando você adentra um véu, é quando você começou a mudar as coisas mais íntimas. Tu sonegava, já não sonega mais. Tu mentia, já não mente mais. Tu manipulava, não manipula mais. Tu era irado, já não é mais. Tu era impaciente, já não é mais. Tu começa a mudar. Tu era cobiçoso, tu já não é mais. Tu era lascivo. Sabe o que é lascívia? Aquele olhar daquele homem que tu sabe que ele está tirando a roupa da mulher com o olhar. Isso é lasciva. Tu já não é mais. Tu começa a vencer tudo isso. E aí tu adentra o segundo véu, que é de fato a presença de Deus. De fato. Revelada. No íntimo do teu ser. Torno a dizer para vocês, os judeus viveram uma vida de 2000 anos buscando a Deus, mas nunca o conheceram. Jesus, quando vem na terra, ele fala assim, ó, eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Jesus pisasse aqui na terra hoje, irmãos, ele seria crucificado de novo. Pela igreja. Porque eu sei, quando eu sento com os pastores da igreja, e se eu conheço o pastor, eu conheço a igreja. Eu sento com eles para falar de amor, para falar em andar junto, para falar em quebrar o orgulho e tal. Eles falam, não quero saber disso daí não. Tem muita gente que eu não gosto lá, eu não vou. Se Jesus voltasse hoje pregando a verdade, a justiça e o perdão, ele seria crucificado de novo. Então não é porque você está numa igreja que você realmente conhece a Deus. Mas quando tu entra o Santo dos Santos, tu conhece a Deus. E essa música que nós terminamos cantando que diz, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não quer mais estar. Irmão, eu pisei. Teve um dia que eu pisei. E é por isso que eu não me importo se eu sou humilhado. Eu não me importo em ter que dizer assim, ó, eu estou errado. Eu não me importo em levar uma dedada na cara. Eu não me importo. Porque eu só tenho uma sede, não é ter razão. Eu quero ser como ele. Porque eu pisei nesse lugar e eu tive uma experiência profunda com Deus. E eu só quero habitar nesse lugar.
E se a forma que Deus escolheu, aleluia, de habitar nesse lugar é que eu me transforme como Ele, que assim seja. Não importa, pode me lapidar, pode me açoitar, pode me dar machadada, pode me tacar do chão, pode me tacar na cruz, não importa. Pode ferir meu orgulho, meu ego, não importa. Eu só tenho medo de uma coisa, de eu ferir a presença do Espírito Santo. Só tenho medo de eu agir com justiça própria, de eu mentir, de eu manipular, de eu querer tirar proveito para mim. Essas coisas eu tenho medo. Mas medo de alguém me ferir eu não tenho mais. Porque isso não importa. Todo mundo precisa do que eu preciso e eu preciso do que todo mundo precisa. Então esse lugar, irmão, é o Santo dos Santos. É quando você morreu, é quando você... O segundo véu, ele simboliza isso. Eu já estou quase terminando a ministração de hoje, então... Era só para ser uma introdução, mas eu já entrei nisso tudo. Então agora eu vou tentar abrir um parênteses e falar de oferta, amém? Que eu não gosto de falar de oferta no final do culto. Deixa eu falar de oferta para os irmãos. Em Romanos 12:16, aleluia, diz assim, ó: acomodai-vos com as humildades. O que Paulo está querendo falar, irmãos? Ele está falando assim, ó, não é que vocês não têm que buscar algo a mais. Não é que vocês não têm que desenvolver, crescer, trabalhar. Porque Jesus falou, trabalhe enquanto é dia. Não é nada disso que Paulo está falando. Sabe o que ele está falando? Ele está falando, olha, mas tu tem que ser um bom administrador e aprender a se alegrar com o que tu tem. Sabe, irmãos, nesses últimos dias Deus tem me dado essa unção, esse poder. Eu sento no meu carro, antigamente eu sentava e eu começava a ver os defeitos no carro. Não sei se você é assim também. Aí eu entrava na minha casa, eu começava a ver as coisas que tinha que fazer na minha casa. Agora não, eu sento no meu carro, cara, que carro gostoso. Aí eu saio do meu carro, aí eu entro no salão, o nosso empreendimento ali, a nossa loja, meu, que loja gostosa, que salão gostoso. Aí eu chego no meu quarto, cara, como é bom poder fechar a porta do meu quarto, a minha casa é laje, eu não preciso me preocupar com goteira, pelo menos não embaixo. Sabe, eu tenho aproveitado o que eu tenho. Eu tenho começado a, de fato, me alegrar. E é interessante porque aquele meu desejo de avanço, de construir, caiu. Não que não seja necessário, não que nós não estamos avançando, não que nós não seremos muito ricos, cada dia mais, mas eu estou alegre com o que eu tenho. Amém? Eu estou alegre, eu estou conseguindo botar o meu dinheiro onde eu tenho que botar. Cada vez mais eu estou conseguindo investir aonde eu tenho que investir. E o Senhor, Ele está me dando o governo sobre as coisas. Então, irmão, o que eu quero ministrar de oferta é isso, Romanos 12:16. Acomodai-vos com as humildades. Se regozije pela tua casa, fique alegre com o que tu tem. Amém? Tenta dar uma trégua para a tua alma durante um meio ano. Fala assim, ó, não vou mais olhar nenhum defeito da onde eu trabalho, não, só quero olhar agora e me alegrar com o que é bom. E o resto, assim que der tempo, eu dou uma resolvida. Se alegra com o que tu tem, goze do fruto do teu trabalho. Amém? Porque, irmãos, daqui a pouco estoura a Terceira Guerra Mundial e acabou. Então, se Deus permitir que a gente vai crescer, que eu creio, e um outro dia eu falo sobre isso, sobre uma prosperidade sobrenatural no Brasil, eu creio, por causa de uma promessa de Deus, mas, independente do que acontecer, aproveite o que tu tem agora. É uma geladeira simples, aproveita ela. É um banheiro simples, aproveita ele. Ainda tem água quente. Amém? E eu tenho aprendido então a aproveitar tudo que eu tenho e a dar o máximo possível e a ganhar o máximo possível e a economizar o máximo possível. Eu tenho buscado fazer isso. E um dos solos para a gente ter governo sobre as finanças é abençoar o reino de Deus. Amém? Todos aqui sabem que nós não precisamos do dinheiro de ninguém e todo o caixa que entra a gente investe diretamente em pessoas, em obra, não tem nada a ver com pastor, com igreja, no máximo no espaço aqui. Mas o que eu quero é que o teu coração seja liberto das coisas. Eu quero que tu viva o sobrenatural de Deus, eu quero que um dia tu sobe aqui e eu quero ouvir você falar assim, ó, Deus me deu muito. Eu estava ouvindo um pastor ontem falar sobre algumas coisas que ele começou a investir e ele falou que pessoas assim, ó, tô vendendo 2 apartamentos, eu quero dar um para vocês investir lá na obra de tal lugar, 400 mil reais. Aí foram lá e
conseguiram terminar de pagar uma máquina que fura poço, e vai ter uma máquina que fura poço lá no povo Turkana, que estão morrendo de sede, lá no Quênia. Sabe, então Deus vai fazendo, irmãos, para a tua vida e para a vida daqueles que você precisa. Ele vai te dar, Ele vai te mandar cliente, Ele vai fazer tu fechar negócios espetaculares. Mas invista nesse reino. Amém? Invista na obra dEle. Quando o povo era despedido por Moisés, em Números, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, tem uma coisa chamada bênção sacerdotal. E Moisés olhava para o povo e abençoava e pedia para Deus resplandecer. Vocês já viram que quando eu termino o culto eu falo assim, ó, que Deus resplandeça o rosto dele sobre vocês? Isso é uma bênção que Moisés fazia. Então eu e o Moisés estamos juntos, cara. Nós falamos igual, estou falando o mesmo que ele. Vivendo a mesma coisa que ele. A diferença é que ele tinha umas 25 milhões de pessoas, né? Nós temos 70, já tá bom, né? 60 já tá bom. Glória a Deus. Por isso que eu não gosto de falar de oferta no final, eu gosto da bênção sacerdotal. Então, irmão, só para fazer uma rápida recapitulação disso tudo que eu falei, o átrio, portão, lembra? Portão, como é que acessa o portão? Portão da presença de Deus, louvor e adoração e ação de graça. Amém? Eu agradeço a Deus, eu reconheço suas obras e eu me prostro em adoração. Aí depois do portão vem o altar de sacrifício. Deixo a minha vida, nego a mim mesmo, digo, não tenho mais razão e agora é tua vontade, não a minha. Ah, mas eu quero ter razão porque a minha esposa Não quero mais ter razão. Eu quero amar a minha esposa, porque a minha vontade eu botei no altar de sacrifício. Eu vou cuidar dela agora. Vou fazer massagem no pé, aleluia. Amém, irmãos? Eu tenho que aprender, né? A Sueli não gosta, eu vou fazer o quê? Tem que aprender, eu tenho que fazer uma aula de massagem. Ela fala, não gosto da massagem, mas ela quer pagar o massagista. Ainda bem que eu não tenho ciúme, irmãos. Que ela fala assim, não, prefiro o Beto fazendo isso. Que isso? Que é o nosso massagista aqui, mas ele é bom, viu? Marca uma massagem com ele, ele é bom. Então passa pelo altar de sacrifício, depois pela pia da lavagem. O que é a pia da lavagem? A regeneração. Deus começa a formar em ti uma nova identidade, segundo a identidade dele, que ele fez para ti. Porque quando tu começa a encontrar em Deus, tu se descobre. Porque Deus te criou e existe alegria em quem tu é. E essa é a maior alegria que um ser humano pode ter, quando se descobre. E aí quando você começa a ter contato com a palavra de Deus, tu se descobre. É incrível, irmão, é batata, faça isso para você ver. Tu se descobre, tu começa a amar a si mesmo, porque tu vê que tu é mais bonito em Deus do que fora dele. E aí tu começa a mudar. Luiz, eu tô falando do interior, irmão. E aí depois tu entra no lugar santo, amém? O lugar santo é quando mudou, passou pelo véu, o véu da ressurreição, o poder de Cristo começa a recair, come o pão da preposição. Aí tem o candelabro, o altar do incenso, então adentramos ao Santo dos Santos. Agora abra comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 4. O primeiro véu, irmãos, ele está ligado com a comunhão, com a força, com a vitalidade. O teu ser começa a tomar forma. Tu começa a adorar Deus mesmo, sabe? Tu não vem mais para a igreja para, Senhor, eu preciso de uma bênção. Não. A bênção tu já sabe que vai vir e tu quer Ele. Isso é o lugar santo. Então, tu já não busca mais fazer algo para ti. A tua oração se torna a oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Torna-se essa oração. A nossa mente começa a mudar. Nós começamos a orar, amém? Nós começamos a meditar na palavra de Deus, amém? E nós começamos a adorar a Deus de verdade, todos os dias. Isso é o lugar santo. Quando você passou. Agora, o segundo véu, ele está ligado com isso aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pode passar. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando tu entender isso, irmão, tu vai ficar doido. Porque esse lugar celestial que Ele nos vivificou, Ele pegou o teu espírito e Ele botou numa esfera muito alta. É lá na esfera de governo. O que essa esfera de governo é? Tu governa sobre demônios.
Tu tá acima dos demônios, em Cristo. Então agora, tu tem domínio sobre a corrupção, tu tem domínio sobre a injustiça, sobre a doença, sobre a ansiedade, sobre o medo, sobre a miséria, sobre as dúvidas. Tudo isso tu começa a ter domínio. Porque o teu espírito está assentado num lugar em que demônio nenhum mais pode contigo, porque tu estás em Cristo Jesus. Ele vivifica o teu corpo. As coisas de Deus começam a fazer parte de ti. O Evangelho, irmão, é a única religião ao qual Deus desceu na terra, encheu o homem dele mesmo para poder levar de volta para ele. Porque não existe religião no mundo a qual pode vivificar um homem, a não ser Cristo. Na verdade, Cristo é a religião. Não é evangélico, é Cristo. Se você ler a palavra de Deus, irmãos, eles eram chamados de filhos de Deus. Aí quando Paulo vai para Antioquia, eu mostro isso para ti na Bíblia. Eles são chamados de cristãos. E a Bíblia é tão categórica, Lucas era tão bom escritor quando ele escreveu o livro de Atos, que ele escreveu assim, ó: e ali em Antioquia foi a primeira vez que os filhos de Deus foram chamados de cristãos. Porque eles rotularam eles dentro de um prisma acadêmico. Se é que eu posso falar isso, mas fica com essa ideia. Mas a ideia é filho de Deus, é algo muito profundo, é algo que, cara, tu ser chamado de filho de Deus, tu tá sendo dito que tu tem poder sobre tudo que é do reino celestial. Então, quando muitas vezes a gente vai numa benzedeira, muitas vezes a gente vai no espiritismo, ou vai para ter um poder, mas Deus te colocou acima de tudo. Só que tu não entende. E por tu não crer e não viver, tu não tem poder. Porque Satanás, ele só tem uma arma. Sabe qual que é? A mentira. Então tu entra no escuro e ele fala que tu vai morrer. Ou tu tá com alguma coisa, algum problema, ele diz que tu não vai conseguir resolver e tu entra numa crise de ansiedade. Ou ele pega um emaranhado de sentimento e diz que tu deveria ser o que tu não é. Aí pronto, aí acabou com a tua vida. Eu tinha essa crise. Eu olhava para mim, meu Deus, eu estou fazendo 30 anos. E eu vejo um monte de cara milionário com 22, 23, 24, 25, ou bem sucedido, não só o dinheiro, mas bem sucedido. Aí, quando eu vi um pastor se levantando com 18 anos, cara, uma multidão de gente, ele pregando e todo mundo sendo liberto, em vez de eu me alegrar, eu ficava triste. É verdade. Eu lembro quando aquele pastor João Paulo, que hoje infelizmente está desviado, né? Mas um dia ele foi minha referência. Eu olhava para aquele cara, ele está pregando lá em Brasília, cara. O cara está pregando. Um monte de gente se convertendo. Que loucura é essa? E eu estou aqui 10 anos buscando Jesus, não sai do lugar. Eu tinha uma crise terrível. Me comparava. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Amém? Então, quando tu não sabe quem tu é, irmão, tu vive no Instagram vendo os outros e tendo inveja. Isso é inveja o que eu tinha. Porque tu quer ser o que a pessoa é, mas tu tem algo muito maior. Talvez vai atingir o mundo inteiro, talvez a tua cidade, talvez a tua casa. Tem uma mulher que ela fala que um dia Deus mostrou um homem para ela e Deus falou assim, eu quero que tu ganhe esse cara para Jesus, em oração. Uma senhora. E ela diz que na vida, ela já é falecida, ela diz que na vida dela ela só ganhou esse homem. Nunca mais ganhou ninguém para Jesus, só fez um homem. E aí eu fui ver o nome desse homem, chama-se Billy Graham, que foi o maior evangelista contemporâneo que a gente tem. Não existe nenhum homem que ganhou mais alma no mundo. Ele era o reverendo da Casa Branca dos Estados Unidos. Ele era o cara que enchia o estádio. Sabe aquela foto de um estádio cheio e um homem pregando que todo mundo acende as velas? Era o Billy Graham. Uma mulher ganhou um homem que ganhou milhões. Então, Deus, Ele quer te colocar num lugar onde tu saiba quem tu é. Não importa o tamanho da obra que tu vai fazer, importa tu fazer o que tu tem que fazer. Quando João Batista apareceu, se tu lê a palavra de Deus, o Novo Testamento começa assim, ó. E nos dias de João Batista, estava João no deserto pregando. Quando João começou a pregar, quem que aparece? Jesus. Aí, ó. Jesus. Mas por que Jesus tinha que esperar? Porque João Batista, ele tinha uma obra muito pequena, perto da de Cristo. Só que ele precisava de João. Você entende isso? Então não tem obra pequena, tem o ângulo que tu vê.
Se tu consegue ver que tu é uma peça que vai segurar toda uma estrutura, a tua obra é tão essencial quanto aquele que está na ponta. Você está entendendo? Quando eu falo para a galera que nós estamos tudo aqui, né, tudo ligado de alguma forma, tudo trabalhando meio que junto, eu falo, você é uma peça de uma estrutura gigante que Deus está formando no nosso meio. Todos nós aqui estamos ligados de alguma forma. Só que tu tem que entender o teu lugar, tu tem que entender que tu é uma peça de um plano muito maior, que Deus está orquestrando, não sou eu. Eu malho a minha casa, eu tenho que suar sangue para governar a minha casa. Mas Deus está fazendo. Então eu só dobro o joelho, eu ouço e falo, e aí, Senhor? Aí Deus fala, bota a Jaque na dança, bota a Vitória lá, bota fulano e tal, e Deus vai falando, e eu vou fazendo. E seja o que Deus quiser, foi Ele que falou. E Ele está orquestrando tudo. Aí no final, quando eu vejo, eu penso, olha o que Deus está fazendo. Então, irmãos, tu precisa saber quem tu é. Mas para tu saber quem tu é, Deus tem que te botar nesse lugar de governo. Tu tem que crer, tu tem que receber Cristo. E tu tem que entender que tu tem poder contra demônios. Os demônios, eles mentem. Mentem para tu não saber quem tu é. Se tu acreditar, acabou. Tu deu munição para a arma do diabo. O diabo não é nada. Nada. Só se tu crer nele. Aí pronto, ele virou o teu senhor. Por isso que a Bíblia diz que o demônio ele é forte quando ele se apodera de alguém. Porque ele mente tanto uma pessoa que ela tem que se matar, que daqui a pouco ela vai querer se matar. E aí ela ferra com a família inteira. Porque daí os filhos tudo tem que ficar preocupado. Ai meu Deus do céu, meu pai vai se matar, ninguém mais tem paz. Você está entendendo? O demônio ele vai governando dessa forma. Mas se tu tiver autoridade em Deus, tu bota a mão na cabeça da pessoa, o demônio vai ter que sair. É lógico que daí vai precisar vir a verdade, o ensino da palavra, né? Não adianta só expulsar demônio. Aliás, eu nem sei se é bom expulsar demônio de uma pessoa a qual não tem uma igreja por perto. Porque a Bíblia diz que uma vez que o demônio é expulso, se não é preenchida a casa, volta 7. Isso é terrível, mas é verdade. Então, você tem que saber quem você é, você tem que assentar nesse lugar. E o segundo véu, ele está ligado com isso. Está quando você governa. Então, quando tu entrar no segundo véu, tu vai ter uma convicção clara assim, ó, tu começa, irmão, a se tornar inabalável. Não que não vem mais um sentimento de medo às vezes, uma coisa tal, mas tu domina. É questão de segundo. Tu cede um pouco para aquele sentimento, mas tu começa a voltar para o Senhor e tu fala, não, Senhor, firma meu coração em Ti. E aí tu começa a se achar um doido. Por quê? Porque todo mundo está fazendo aquilo que tu não está. E se preocupando com aquilo que tu não está. E aí tu pensa, cara, eu estou ficando muito doido. Graças a Deus por vocês. Vocês não têm noção como é consolador andar com vocês. Saber que tem gente doida que nem eu. Saber que tem gente crendo e vendo o que eu estou vendo e crendo. E o bom é que Deus vai revelando. Bem-aventurado Tomé, aqueles que creem sem ver. Então, nós temos que adentrar esse lugar, tu tem que crer. Então, quando você entrou no segundo véu, não fala mais da ressurreição de Jesus na terra, fala da ascensão, do poder que ele teve quando ele subiu aos céus. E aí você adentra então, e eu só vou introduzir isso hoje, numa sala chamada Santo dos Santos. Essa sala é uma sala a qual tem uma arca, é um quadrado, meio que um baú. Nesse baú tem uma tampa chamada propiciatório e tem 2 querubins na ponta. Não, mas isso aí está errado demais. Não, nem vou usar. Tira. Os caras não estudam a Bíblia, cara, para fazer um desenho. E aí, tem 2 querubins na ponta dela, mas tem umas bem fiéis ali. Eu sei porque eu vejo. Enfim, deixa essa daí. Tem 2 anjos na ponta. Tem essa arca ali dentro. Agora, eu só quero, irmão, destacar um aspecto. Eu nem vou falar da arca, não vou falar o que tem dentro dela. Dentro dela tem uma vara que floresceu de Araão, tem as tábuas da lei e tem o maná, o vaso de ouro que contém o maná. Mas eu não vou falar sobre eles, amém? Só falei o que tinha, né? Mas não vou falar sobre eles. Então assim, dentro dessa arca, aí fora tem o propiciatório. O propiciatório é onde colocava ali o sacrifício. Quando o sumo sacerdote tinha que entrar lá dentro, o que ele levava? Se você estudar Levíticos 15, 16, 17, tu vai ver que ele levava o sangue. Da onde que ele pegava o sangue? Lá do primeiro altar. Ele tinha que levar.
Ele pegava o sangue e ele tinha que pegar a brasa viva do altar, daquele último altar quadradinho que eu terminei o último culto de quarta-feira falando sobre ele, da adoração, que é onde sobe o incenso. Então ele pegava isso daí e ele tinha que entrar lá dentro. Então, para ele passar o segundo véu, ele tinha que ter o sangue que tipifica, presta atenção nisso, tipifica o sangue de Jesus, e ele tinha que ter o incenso que tipifica a adoração. O que isso fala, irmãos? Isso fala que a tua adoração, para entrar na presença plena de Deus, tem que estar santificada com o sangue de Jesus. Eu vou traduzir. O sangue de Jesus fala da obra de Deus na terra, todo o impacto dela, o poder que ele tem, a remissão em que ele causa no homem e o caráter de Jesus. O sangue dele está ligado com isso. E a brasa viva está ligada com a adoração, que é uma devoção. Não tem a ver com você chegar no culto e cantar, até canta bonitinho, canta com força ou não, não tem a ver com nada disso. Mas tem a ver com a verdadeira devoção, a tua verdadeira entrega ao Senhor. Devoção, essa é a palavra. Brasa viva, é quando teu coração está em chama. Sabe aquela devoção que você tem à mulher quando está apaixonada por ela? Que tu move o mundo por ela sinceramente? Essa devoção a Deus, genuína. E aí, ele tem que misturar os dois. Por quê? Para santificar. Então, o que isso significa? Que a nossa adoração não tem a ver com o que a gente acha que é adoração. Por isso que se ninguém conhecer a palavra de Deus, jamais vai adorar a Deus como deve adorar. O livro de Levítico, que é o 5º livro da Bíblia, ele está escrito só sobre sacrifício. Por quê? Porque Deus, ele tem um tipo correto de adoração para adorar a Deus. Não é qualquer jeito. Não é tu chegar na igreja e cantar que tu vai estar adorando a Deus. Tem muito mais coisa envolvida. Tanto é que no Antigo Testamento, vocês já perceberam que eu não sei se alguém já leu se alguém já leu João 4. Eu lembro que foi a palavra que eu entreguei para Isa quando ela entrou aqui, sobre a mulher no poço. Jesus olha para ela e ele fala assim, ó: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não essa badernada toda aí que o pessoal faz tudo e acha que é adoração. É isso que Jesus falou. Agora, no Antigo Testamento nunca teve a necessidade de Deus falar que ele procurava adoradores que adoravam ele em espírito e verdade. Sabe por quê? Porque o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que conseguiu adorar a Deus, ele conseguiu ver a Deus, habitar na tenda de Deus com o seu espírito, mesmo no Antigo Testamento, porque ele teve a revelação de Cristo e acessou o poder de Cristo antes de Cristo vir. Para tu ter noção quem foi o rei Davi. Eu tive em Israel, tem uma sala, o túmulo de Davi está lá, é separado homens para um lado, mulheres para o outro, tem um véu que cobre, e eles ficam lá o dia todo, orando e rezando as rezas judaicas lá. Respeitadíssimo o rei Davi. Tanto é que será o trono dele a qual Jesus irá reinar. Então Jesus está procurando pessoas que adorem. Mas como que é, pastor? Aprende. Vai buscar na palavra de Deus. Não é do teu jeito. Tem pessoas que chegam na igreja e falam, eu adoro a Deus. Só que na verdade ela veio no culto porque ela queria trocar de carro. Isso não é adorar a Deus. Não que trocar de carro esteja errado. Mas quando você vem por isso, não é adorar a Deus. Você está pedindo algo para ti, não tem nada a ver com Deus. Você está entendendo? Adorar a Deus tem uma forma. E nós estamos nos preparando para entrar no céu. Então essa é a forma. Agora, aliás, a forma está na palavra de Deus. Agora, é muito interessante, e aí eu termino dizendo isso, que nessa sala, aqui ó, tá vendo que tem uma luz aqui brilhando? Essa luz era a presença e a glória de Deus, manifesta. Só que ela ficava escondida pelo véu. Ninguém conseguia ver. Era o único lugar onde a luz do dia não entrava. Por que isso, irmãos? Porque quando você adentra a presença de Deus, e isso para mim é um dos aspectos mais fortes do Santo dos Santos. Quando a luz de Deus, quando você entra na presença de Deus, nada mais do que é externo, natural, te sustenta. Toda a luz se apaga. E a única luz que te ilumina
é a luz de Deus. Tu passa a ser totalmente iluminado. Tu vê tudo na ótica da luz de Deus. Sabe o que isso significa? Que no meio das trevas, no meio da guerra, no meio da ansiedade, no meio das dúvidas, no meio até das dívidas, no lugar mais sombrio da terra. Imagine o lugar mais sombrio. Tenta imaginar, e eu já estou terminando dizendo isso, tenta imaginar Paulo numa cadeia, plenamente consciente, talvez um dos homens mais inteligentes que eu já ouvi falar, esperando para ser decapitado. Essa era a situação de Paulo. Veja o filme O Apóstolo Paulo, o último que saiu. Tu vai ter noção, eles conseguiram botar todo o drama, sabe? Eles conseguiram botar de uma visão dramática o que Paulo viveu. Eu achei interessantíssimo. E aí, tu imagina lá dentro, esperando, cara, eu vou ser decapitado em dias. Só estou esperando a sentença do imperador lá, eu vou. E quando ele estava lá dentro, ele começa a escrever: Timóteo, alegrai-vos na presença do Senhor, porque Ele é fiel, Ele é justo para cumprir toda a boa obra. Ele estava no ambiente mais sombrio, irmão, que um ser humano pode imaginar, no meio de rato, no meio de umidade, com ração lá, comendo um pouquinho só para não morrer. E ele dizendo: se alegre, acomodai-vos com as humildades, não dê muito valor para esse mundo. Exercício físico tem a sua importância, mas mais importância tem o exercício da piedade. Gasta a sua vida amando pessoas, vende-se como escravo para ganhar os escravos, faça-se de judeu para ganhar os judeus. Sabe, ele desesperado falando: viva dentro da cadeia. Por quê, irmãos? Porque no lugar mais sombrio que você pode habitar, quando você encontra o Santo dos Santos, Ele ilumina a tua mente e te enche de alegria e te satisfaz. Por isso que eu sou contra a separação de casamento. Pastor, mas tu não sabe o que eu passo. Tu também não sabe o que Jesus passou antes de ser crucificado. Ele suou gota de sangue, mas Ele não desistiu de você. Por isso que está tudo muito raso, porque nós temos que depender dessa luz. Tu tem que começar a ver a vida com essa luz. Tu tem que depender dessa luz. Ela tem que iluminar o teu caráter. Ela tem que iluminar a tua mente. Amém. Quando você entra no Santo dos Santos, não importa mais o preço, a economia, a presidência, o ministro, a corrupção. Só importa que tu comece a ver tudo no ângulo e na ótica dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o sacerdote ele entrava lá dentro, ele entrava para morrer. Ele se despedia da família e eles amarravam uma corda. Porque se ele não tivesse exatamente com o coração inteiro para Deus, ele perderia a sua vida. Então, nesse momento, irmão, quando você adentra nesse lugar de luz, de uma iluminação do teu eu, que isso fala do mais íntimo do teu ser, aonde Deus habita, nada mais importa. Só importa o quanto você se conhece, que tu sabe que tu é eterno, e o quanto tu conhece a presença dele, que ele também é eterno. E tudo fica pequeno. Porque a luz dele te basta. É o final da sala. Amém?